Eu vou começar falando sobre as normativas do Conselho para a prática da teleradiologia. Eu sou uma pessoa que mexe com teleradiologia há mais ou menos uns 10 anos, e antes disso eu já gostava de legislação, né? Eu fico me perguntando que espécie de louco, ou que classificação de loucura que eu me enquadro para gostar de legislação. Mas eu tenho o hábito, por exemplo, de buscar novas resoluções no site e no portal do Conselho que se adequem ou que digam respeito à prática da medicina como um todo, né? Ultimamente, todo mundo teve algum interesse quando surgiu a resolução da telemedicina, e aí muita gente teve interesse em assistir. Se vocês forem na página do YouTube do Conselho Federal, vocês vão ver que os vídeos do Conselho têm uma média de 60 visualizações, 80, 100, e o Fórum de Telemedicina teve, se eu não me engano, 30 mil visualizações. Então, o interesse que foi despertado em cima disso é um interesse que já tem há muito tempo. E esse interesse ele vem de do meu finado pai, que ele foi conselheiro durante mais de 15 anos. Ele tinha por hábito dizer a mim e meus irmãos, enquanto a gente ainda estava na faculdade, quando ele saía para julgar, ele dizia assim: eu não estou indo feliz, eu não estou julgando ninguém feliz, e vocês têm que entender uma coisa: a gente pratica a medicina e tem que se ater ao que está escrito. Aquilo que está escrito pode até te dar trabalho, mas vai ser o seu maior aliado se você fizer direito. Cumpra o que está escrito, cumpra o que está no código de ética, cumpra o que está na resolução e tenha o seu prontuário como seu melhor amigo. E você terá um grande aliado no dia que você precisar. Foi uma lição que ficou guardada e eu sempre me lembro disso. No caso do radiologista, o prontuário é também um relatório, né? O relatório médico do radiologista ele deve ser feito com muito cuidado. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: do que você tem medo? Eu tenho medo de um monte de coisa. Eu tenho medo da minha mãe, eu tenho medo de ir ao médico, eu tenho medo da minha esposa, eu tenho medo de gato, eu tenho medo de um monte de coisa, eu viajar de avião, eu tenho medo de chegar em São Paulo na chuva, eu tenho medo de tudo. Mas eu tenho medo do juiz. Do juiz eu tenho realmente medo. Mas não porque eu faça alguma coisa errada, mas que só estar na frente de um juiz, você, na verdade, você pode estar num momento que você se coloca num momento de fragilidade, né? Então, não é só desse juiz que eu tenho medo. Esse juiz aqui é um juiz que envolve algo civil, atitudes que invocam a sua vida civil. Eu tenho muito medo desses juízes aqui. Essa aqui é uma foto de uma plenária do Conselho Federal de Medicina. E no momento do julgamento, eles são seus juízes. E aí o que eu estava conversando há pouco, você pode até responder um processo civil e eventualmente você ser preso, mas você pode exercer sua profissão. Aqui no Conselho, não. Aqui você pode perder o direito de exercer a sua profissão. E isso sim vai mudar completamente a sua vida. Então, eu tenho muito medo de estar um dia presente aqui. E para não estar aqui presente, a gente tem que fazer o que é correto. Ou estar nos menores danos possíveis dentro daquela prática que você eventualmente vai fazer durante a sua vida. Então, eu queria fazer algumas considerações iniciais a respeito desse assunto. Primeiramente, os conselhos, o sistema de Conselho Federal, conselhos regionais, tratam-se de autarquias. Eles têm liberdade de exercer a fiscalização em cima do exercício profissional do médico, tá? E eles são independentes, tá? O Conselho Federal de Medicina gerencia e os conselhos regionais eles são guiados pelas normativas do Conselho Federal de Medicina, né? Ele não tem poder pecuniário, então o Conselho ele não pode emitir multa, por exemplo, pela prática ilegal ou porque você fez algo que tinha sido fora do que comanda a resolução ou o código de ética. Ele não tem esse poder pecuniário, isso aí é para a justiça comum, né? A finalidade do sistema dos conselhos é zelar pelo bom exercício profissional. Então a gente vai imaginar que hoje exista dentro do sistema 28 conselheiros federais, um de cada estado da federação, 28 suplentes.
e cada estado tem seus conselheiros. Então, você tem 567 titulares e 567 suplentes. Os suplentes, eles podem ser convocados à medida que os titulares não estejam disponíveis ou se houver necessidade de uma força de trabalho, uma força conjunta, uma força-tarefa, algo desse tipo. No caso específico de fiscalização, existem os departamentos de fiscalização, as coordenadorias de fiscalização e de publicidade médica. Então, esses aí são estruturas dentro dos conselhos que são focadas na fiscalização do exercício profissional. A finalidade dos conselhos também é emitir pareceres mediante consulta. Então, a gente tem que ter em mente que o conselho, ele não vai atrás de você, a não ser sobre algumas condições. E as condições principais são ódio ou raiva, ciúme ou mídia. São as três principais. Então, ódio ou raiva. Alguém está com... Você, por exemplo, distratou um paciente, algum parente veio a falecer e o parente não se conforma com o ato, acha que você cometeu alguma infração. Então, ele vai ao conselho para te denunciar. Ciúme, né? Não de esposa, né? Nem de marido. Ciúme dá o teu colega, entre aspas, ele vê o seu desempenho profissional e aí ele vai buscar alguma forma de te denunciar sobre alguma coisa. A gente vê isso com uma certa frequência em algumas das especialidades e a radiologia está nesse jogo. Eu tenho um colega que é um parceiro de trabalho, ele inclusive deve estar assistindo a aula aqui agora, ele viu acontecer com ele. Com o serviço dele ganhando notoriedade na cidade, o concorrente foi e denunciou a vigilância sanitária, imaginando que ele tinha sistema de PACS que não era com registro da Anvisa. E aí, quando a vigilância sanitária chegou lá, que pediu o registro, ele apresentou o registro da Anvisa, ela só agradeceu e foi embora. Então foi direcionado para poder pegar que você estava irregular. E volto àquela história, né? Você tem que estar certinho, porque você vai evitar problema. E a outra é mídia. Quando algum caso dá na mídia, o conselho vai trabalhar. Então, assim, ele age mediante instigação, na maioria das vezes. Então, ele vai emitir pareceres em cima de algum questionamento, que a maioria das vezes acontece assim, e esse parecer é emitido pelo especialista que faz parte do conselho. Nem sempre você vai ter um radiologista. E nem sempre você, tendo um radiologista, vai ter um radiologista que esteja por dentro das novas mídias e da nova tecnologia de teleradiologia, o que quer que seja. Então, isso é uma grande dificuldade que a gente tem hoje. Voltemos à imagem anterior, que a gente só tem 567 conselheiros para fiscalizar todos os 300 e poucos mil médicos brasileiros. Então, isso não vai acontecer. É mediante instigação. Por exemplo, eu separei esse aqui. A doutora Cibele é uma radiologista de Belo Horizonte e a meu ver, eu não a conheço pessoalmente, mas eu acompanho os pareceres dela e, a meu ver, são os melhores pareceres que o Conselho tem, sabe? Ela tem profundo conhecimento do que ela está falando. Então, por exemplo, esse aqui foi um médico que fez uma consulta, né, em 2014, o parecer consulta 5369, que ele foi demitido de uma clínica em Belo Horizonte, e a clínica contratou um serviço de teleradiologia. Substituiu todo o corpo clínico de radiologista pela teleradiologia, colocou um clínico para acompanhar os contrastes e ele questionou se isso era legal. Então, o parecer que é totalmente irregular a contratação de serviço de teleradiologia, se houver radiologista no serviço, porque você precisa de um especialista em cada ponta. Isso eu vou falar mais adiante, que a resolução da teleradiologia determina que deve haver um especialista em cada ponto. E o especialista é em radiodiagnóstico, não um especialista, por exemplo, em ultrassom, que vai assumir a responsabilidade dos exames de tomografia, tá certo? Mas acontecem casos como esse aqui, por exemplo. Obviamente, eu cobri o nome da parecerista, que não há interesse que isso apareça. Foi feita uma consulta, essa consulta no dia 6 de dezembro de 2017, perguntando se a consulta por meio de WhatsApp, foi o que a gente estava conversando aqui, né? Se a consulta por meio de WhatsApp, ela é permitida. Só que o parecer dizia que não se aplica a utilização de aplicativos
como WhatsApp para a prática da teleradiologia ou a discussão de casos entre médicos. Só que esse parecer foi no dia 6 de dezembro de 2017. E, no dia 27 de abril de 2017, havia um processo de consulta com parecer número 14 de 2017, do conselheiro Dr. Emanuel Fortes, que ele diz claramente que é permitido o uso de WhatsApp e mídias afins para a troca de informações entre médicos, desde que se observe o sigilo médico. Então, entra na história de que se aquele dado vazar, todos os que estão envolvidos, eles são corresponsáveis pelo vazamento. Então, o ideal é que, quando se troca informações, essas informações sejam de médico a médico, independente, sem passar por grupos, e se houver grupos, que se anonimize os dados do paciente para que você possa discutir o caso e não discutir a pessoa. Isso é importante. A gente estava também falando sobre a lei de proteção de dados que vai entrar em vigor, tá? Então, a questão toda está aqui. Um parecer de um conselho regional posterior a um parecer do Conselho Federal era completamente antagônico. Então, o que faltou, isso aqui foi uma consulta simples, feita de casa. O que faltou, talvez, tenha sido um suporte do pessoal do Conselho Regional em questão, para que ele tivesse feito uma pesquisa mais a fundo e descoberto que havia um parecer do Conselho Federal que falava que podia. Afinal de contas, o seu parecer não é uma invenção. O seu parecer é um relatório baseado nas normativas que existem. Você não pode subentender uma coisa e dar um parecer em cima de determinado assunto. Então, quando a gente pega o novo Código de Ética Médica, que entrou em vigor no último dia 30, no artigo 37, fala claramente que é vedado ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em urgência e emergência ou impossibilidade de realizá-lo, devendo fazê-lo imediatamente após cessado o impedimento. Aí no parágrafo 2º, ele fala, e aí sim está colocado na normativa. Aquele parecer que foi dado, ele agora está muito bem regimentado no Código de Ética Médica. Artigo 37, parágrafo 2º. Ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, está bem dito que pode sim ser usado se você respeitar as normas relativas ao segredo médico, principalmente. Tá? Então, desses aqui, todos conhecemos pelo menos 3 ou 4. Né? Tem 2 aqui que eu acho que poucos conhecem. O Ciilo e o Hospify são 2 aplicativos que foram desenvolvidos na Europa, que eles são específicos para médicos. Por exemplo, o Ciilo, eu estou testando ele, você só entra se você apresentar sua carteira profissional, aí o pessoal da moderação vai te autorizar a entrar, e todos os dados que você trafegar por lá, você tem a liberdade de fazer umas edições na foto para anonimizar, etc., se você não tiver feito, e os dados eles são apagados após 2 meses, automaticamente, criptografados. A pergunta é, qual é a diferença dele para os outros? Eu acho que está na porta de entrada. Na porta de entrada, filtra, tá? E não na porta de saída, porque todos os outros aqui, quem filtra é o administrador da entrada, então você não sabe como é que aquilo ali vai fluir. Entendeu? Então, eu acho que o caminho é a gente começar a ter... Esses 2 são europeus, tá? Então, o caminho é a gente começar a ter aplicativos direcionados. O problema é você ter capilaridade para chegar lá e ninguém consegue vencer o WhatsApp em relação a esse tipo de capilaridade. O Telegram, quando o WhatsApp quebra, o Telegram ele assume, depois ele volta ao lugar dele, apesar de ser muito melhor. Exatamente. A questão toda está no fato que você não controla. Tá? O Telegram você controla até um pouco mais, alguma coisa aqui e ali, mas assim, você não tem controle do fluxo de saída. E se o fluxo de saída te escapar, você também é responsável. O problema todo está aí, tá certo? Eu uso muito na teleradiologia, com laudo de emergência, respeitando-se as normas do conselho, a emissão do relatório de médico a médico. Então, do médico plantonista, em alguns lugares eu passo direto ao médico plantonista, o relatório do paciente em urgência, e a imagem-chave. Então, a gente faz assim porque você adianta procedimento. Ele consegue um leito de UTI, ele consegue dar seguimento ao atendimento com esse tipo de... Então, ela ajuda, ela não atrapalha, desde que você siga, e tem que ser muito rigoroso. Não uma vez ou outra, eu disse, eu não mando por e-mail porque é proibido. Eu não mando por
para profissional que não seja o médico plantonista, por mais que ache ruim, entendeu? Se for assim, é melhor buscar no sistema o laudo pronto, porque aí é responsabilidade de quem pegou. Se eu mandar diretamente para quem não seja plantonista, eu estou assumindo também a responsabilidade por isso. E isso está descrito no Código de Ética Médica que você não pode fazer. Ou, se você quiser fazer, faça, mas você vai ser responsável por isso, tá? Então, para quem quiser e se interessar, ou tem o grau de loucura que eu estou tentando me classificar, o site, o portal do Conselho, ele tem todas as informações lá na legislação processo. Você vai lá, legislação processo, parecer, busca pelo termo que você quer, você vai ter os pareceres, legislação, para você saber se você está adequado ou não àquilo que você quer fazer, tá certo? Busca pelo médico também, é uma coisa que eu faço, não é perseguição, não é nada, é só porque você tem que cumprir a norma. Você só pode anunciar a especialidade que você tem registrada. Não adianta você ter título e você não registrar no Conselho, porque é a mesma coisa que você não tê-lo, porque você não pode anunciá-lo. E quando você anunciar a especialidade, você tem que colocar o seu RQE, é obrigatório. O seu CRM. Outro erro muito comum que eu vejo nos relatórios médicos de radiologia, de teleradiologia ou não, é que você coloca o teu nome, o CRM não coloca o estado. Então, você tem que colocar CRM, o estado, o número do CRM e o seu RQE. Isso são dados obrigatórios, não é opção. Então, tem que ser cumprido. CRM, estado, RQE. Tá certo? Isso está dentro da normativa. Então, vamos dar uma passada. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho o tempo que eu quiser, né? Beleza. Então, eu posso ir devagar, porque agora vem uma parte que eu gosto muito, a parte só para a gente se situar onde é que a gente está hoje, né? A demografia de 2018 do Conselho Federal de Medicina, ela mostrou o seguinte: hoje nós temos aqui aproximadamente 415, 420 mil médicos no Brasil, inscritos, em atividade, tá certo? Nós temos aqui uns 420 mil médicos no Brasil. Isso aqui dá uma relação aproximada aqui de 2,15 hoje, 2,2 médicos por 100 mil habitantes. Ou daria segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente está com uma relação um pouquinho abaixo do que a gente tem hoje na Europa, por exemplo, mas no Brasil não funciona nada dessa forma, é tudo um pouco diferente. Nós temos que pensar, por exemplo, que Minas Gerais tem um tamanho territorial quase que da França. Então, a França tem 80 milhões de pessoas, Minas Gerais tem 35. A gente tem que pensar mais ou menos na grandeza territorial brasileira. Quando a gente faz isso, a gente vai ver aqui, ó, 451 mil médicos registrados, a proporção de 2,18, a razão de especialista generalista de 1,66. Isso está dentro da média mundial, tá certo? Você tem 62% de especialista, 37% de generalista. Quando a gente vai olhar na Europa, por exemplo, esse aqui foi um dado que eu peguei da Eurostat, você vai ver aqui que na Grécia você tem uma média, aqui em 2016, de 6,5 médicos por 100 mil habitantes. Tá? Você tem na Áustria 5,5, mas a grande maioria está entre 2 e 3 médicos por 100 mil habitantes. Tá certo? Então, você tem uma relação aqui que está mais ou menos... a estatística brasileira ela é por 1.000 habitantes, 2 médicos por 1.000 habitantes, e a estatística europeia por 100 mil habitantes. Então, a gente está falando aí de 211 médicos por 100 mil habitantes no Brasil, e você tem uma média aqui de 700 médicos por 100 mil habitantes na Grécia, e na grande maioria da Europa, você tem a faixa entre 200 e 300 médicos por 100 mil habitantes. Ou seja, 2 a 3 médicos por 1.000 habitantes, que é mais ou menos o que a gente imagina. Só que quando a gente vem aqui no Brasil, a gente tem que estratificar isso. Separa. Então, aí você tem capital e interior. E aí você vai entrar num outro mundo. Se você pegar as capitais, você vai ver que, mesmo no norte, você tem 273 médicos por 100 mil habitantes, 2,73 por mil. Você tem no nordeste, no sudeste, no sul e no centro-oeste, taxas de médico por 100 mil habitantes muito maior do que na Europa, na média europeia, que você aí vai ter entre 200 e 300, aqui a gente está falando entre 450 a 750 médicos por 100 mil habitantes. Quando você vai para o interior, aí a coisa muda completamente de figura. Você tem que completar, aí a gente sabe a razão, né? Você não tem um plano de carreira, você depende muitas vezes de prefeituras. Eu posso falar com
carteirinha, porque eu trabalhei no sertão de Alagoas, e eu sei o que é depender da boa vontade de governante. Então, saí de lá com 2, 3 meses de salário atrasado, e a prática é essa, ele paga 1, deixa de pagar 2, você sai, ele ganha 2 de salário teu, coloca outro no seu lugar, e ele vai girando. Isso é uma prática que não é incomum de se ver. Então, quando você vê isso, a pessoa não quer mais ir para lá. Então, você tem na estatística uma queda muito significativa na densidade médica. Se você junta a média, dá 2,11, 2,18, mas não é real. O real é isso aqui. É a gente ter uma taxa acima da europeia, porque a gente está falando no sul aqui, acima da Grécia. Está falando de 750 médicos por 100 mil habitantes, né? No geral, com todas as especialidades. Então, aqui a gente consegue estratificar isso do ponto de vista gráfico, né? Eu não sou muito bom em número, eu gosto de gráfico, então eu olho para a tela e consigo ver melhor. Imagine que São Paulo, hoje, tem mais médicos que toda a região sul. Ela tem mais médicos que todos os outros estados da região sudeste, mais do que o estado do norte, do centro-oeste, mais do que o nordeste. Brasília tem quase a mesma quantidade de médicos que todo o resto do estado de Goiás. Entendeu? A densidade médica em Brasília ela é altíssima. Você tem o restante do estado de Goiás, você precisa colocar talvez 5 vezes Tocantins para poder compor a densidade médica de Brasília. Então, é completamente discrepante, né? Mas a gente está falando aqui de todas as especialidades. Óbvio, a cirurgia precisa do cirurgião lá para fazer. Cada pontinho verde desse é um especialista. Então, você tem aqui no Brasil isso muito bem delimitado. Ora, se eu sou um cirurgião geral e eu vou escolher um lugar para trabalhar, eu não sei muito bem se eu queria trabalhar no sul e no sudeste, se eu não levar em conta as condições de trabalho. Né? Vai ser uma briga de foice para tentar você encontrar um lugar, né, e dividir aquele mesmo público que eventualmente você tem. Mas aí a gente vem para a radiologia e tudo muda. Né? Hoje em dia, tudo muda na radiologia. Por quê? Porque a lei permite que isso aconteça. Hoje a gente tem no Brasil a média de 590 radiologistas para cada 100 mil habitantes. A densidade 5,89, tá certo? Desculpa, 5,89 para 100 mil habitantes, tá? Não para 1.000, 5,89 para 100 mil habitantes. Você tem, hoje, a radiologia é uma das especialidades com a densidade, na média, um pouquinho para cima. E o mais interessante é que a gente tem 3% de todas as especialidades radiologia e 53% dos radiologistas estão situados no Sudeste. Ora, se a gente estivesse falando de uma outra especialidade médica que não fosse ligada tão intrinsecamente à tecnologia, isso seria talvez um problema. Hoje em dia, com a radiologia e com a normativa, não é um problema. E eu vou explicar o porquê. É interessante que quase 10% tem dois títulos de especialista. E eu já vi o fluxo de ida e estou vendo de volta. Eu vi muita gente que tinha primeira especialidade fazer radiologia como segunda especialidade, e hoje eu vejo muita gente com radiologia buscando uma outra especialidade para sair da radiologia. Por uma série de fatores, né? O fator pânico hoje é o que está todo mundo pensando. Esse fator pânico ele vai se ajustar com o tempo, né? Vai dar uma ajustada com o tempo. Eu vou voltar naquele gráfico aqui que a gente falou do conselho. Se a gente pegar aqui no conselho, 12.233 radiologistas, foi o dado que a gente pegou da demografia. Você tem hoje, teoricamente, 595 conselheiros. 1.190 se você considerar os suplentes. Seria um conselheiro para cada 20 radiologistas se os conselheiros fossem específicos e exclusivos para a radiologia. Já é um grande trabalho você ficar com 20 para você fiscalizar se você fosse só para isso. Óbvio que não é só para isso, né? Se você considerar a medicina como um todo, cada conselheiro ele é responsável, teoricamente, pela fiscalização de 760 médicos. Cada conselheiro, teoricamente, quando a gente pega a estatística global. Óbvio que um conselheiro em São Paulo, ele é responsável por muito mais médico do que um conselheiro no meu estado de Alagoas. Então, a gente vai ter uma composição completamente diferente, né? Quando a gente considera o Conselho Federal de Medicina, que ele não é responsável diretamente pela fiscalização do ato do médico inscrito no Conselho Regional. Ele é responsável pela segunda instância daquele processo. Né? Então, a gente reduz muito mais e aumenta essa classificação.
tá certo? Então, o Conselho de Medicina, hoje, ele vai agir sob instigação. Ele não vai atrás de você, a não ser naqueles fatores que a gente conversou, tá certo? Então, vamos lá. Aí eu faço uma pergunta. Quantos teleradiologistas potenciais existem no Brasil hoje? Se a gente considerar... Exatamente. São 12.233. Porque a consideração da teleradiologia é muito simples. Você hoje faz teleradiologia mesmo que você não saiba. Você trabalha num serviço só. Aí você está em casa. Você vai laudar o seu laudo, o seu exame de casa, daquele serviço que você trabalha. Você está fazendo tele. Você está na matriz e você vai laudar um exame da filial, você está fazendo tele. Você está laudando o exame de um amigo, então, você está fazendo tele. Você está sujeito à normativa da teleradiologia. E eu estou falando isso aqui em relação ao que está escrito. Tá certo? Eu estou falando ao que está escrito. Então, vamos pegar aquele mapa brasileiro de novo, das especialidades, e vamos pensar no seguinte. Quando a gente trabalha com teleradiologia ou com radiologia, acabou. Aquela densidade de 5,89 por 100 mil não existe. Porque o que a norma determina hoje é que você pode fazer teleradiologia em todo o território nacional. Você não precisa estar inscrito no estado em que você vai emitir o relatório. Você tem a obrigação de estar inscrito no estado em que você, no estado que emitiu o exame. Você está obrigado a estar inscrito no estado que você emitiu o relatório. E você tem que anunciar, eu volto àquela história do CRM-estado. Você tem que anunciar o CRM de onde você emitiu o relatório. Então, é muito bem claro, não há estados no Brasil. Há um Brasil. Então, você hoje tem 12.233 radiologistas trabalhando no território brasileiro. Porque cada um, potencialmente, pode trabalhar em qualquer estado. O que é uma coisa que leva a uma complicação, né? Ainda mais quando você considerar que eventuais infrações serão julgadas pelo estado de origem do exame. Então, você tem que ir para lá para você se defender, tá certo? Muito bem. Estou falando de um mercado aqui global. Se não fosse um mercado tão interessante, eu contei quantas empresas tinha na jornada, eu acho que 15 stands de teleradiologia, todos apresentando a mesma coisa. Nenhum deles que eu fui se preocupou nisso aqui que eu estou falando. Legislação. Cumprir a norma. Entendeu? Teve um que veio conversar sobre isso, e mostrando a preocupação que tem que a coisa aconteça, mas o restante ninguém se atenou para o fato. Eu estou falando do mercado de 5 bilhões de dólares em 2022. 5 bilhões de dólares. Só a teleradiologia. Não é venda de equipamento, não é manutenção de equipamento, é do serviço de teleradiologia, ou seja, é um mercado gigantesco. E aí, por isso, há normativas e há legislação muito específica em cada país. A Europa criou sua normativa, a França, por exemplo, que é onde eu acompanho mais, tem a sua normativa muito bem estabelecida. Você não pode fazer teleradiologia na França se você não estiver no território francês e você tem que cumprir algumas coisas que estão bem determinadas e eu acredito que o Colégio Brasileiro deveria seguir a normativa do Colégio Francês de Radiologia, que eu vou mostrar já há pouco. Com isso, com o fato de nós termos um Brasil só, de nós termos 12.233 radiologistas trabalhando no Brasil só, criou-se um processo esquizofrênico, ao meu ver, que é aquele que você acha que o radiologista ele tem que ser mais ou menos um super-herói. Ou ele é o The Flash, que é aquele que vai ter que dar o laudo no número mágico dos 30 minutos, ou ele tem que se teletransportar para resolver os problemas de origem, né? Que é um dos outros problemas da teleradiologia. São os técnicos, os problemas técnicos que você tem que resolver à distância e tal, porque lá não tem ninguém na ponta que seja capaz de fazer isso. Então, criou-se um número mágico. É o que eu chamo de corrida louca, corrida esquizofrênica, é a corrida pelo laudo mais rápido. E aí eu tirei da internet alguns dos anúncios. Obviamente eu cortei o site, porque não é do interesse de mostrar, mas quem acompanhar um pouco vai saber de onde é cada um. E aí todos eles falam o seguinte: laudos em 30 minutos, laudos em 24 horas por dia em 30 minutos. Nós estamos disponíveis 7 dias por semana em 30 minutos. Olha, deixa eu falar uma coisa. 30 minutos é um número empresarial. O dono da empresa, ele não vai